Ó, bom dia a todos. Isso é bom, então tá falando bom dia, tá ansioso para ir para a escolinha esse daí. Viu todo mundo ir, né? Ficou com vontade. Gente, é muito bom a gente poder estar junto aqui, estudando a palavra do Senhor. Temos caminhado pelas 7 cartas do Apocalipse, estamos em Filadélfia, já fizemos a introdução sobre esta carta. Então abra suas Bíblias em capítulo 3 de Apocalipse, nós vamos estar continuar falando, caminhando sobre este capítulo. Nos versos 9 e 10, nós vamos estar falando um pouco sobre Jesus, que além de abrir porta para a sua igreja, ele vai nos mostrar que ele vai defender a sua igreja, ele vai proteger, vai preservar, mesmo diante de tempos difíceis. Nós podemos ver, e não só na igreja de Filadélfia, que a igreja passa por perseguições, momentos de lutas, de pressões, mas Jesus ele vai deixar aqui, ou já mencionou em outros lugares, que ele vai deixar bem claro que a igreja ela é amada e protegida por Jesus. Jesus ama a sua igreja e protege a sua igreja. E isso é algo que aquece os nossos corações. A gente já começa com uma parte dessa mensagem trazendo para nós um conforto, uma alegria de saber que nós, que somos salvos por Cristo, que pertencemos à igreja do Senhor, nós sabemos que Ele está conosco, que Ele nos ama, e que mesmo diante de lutas e aflições que nós passamos durante a nossa caminhada aqui, nós sabemos que o Senhor Ele tem preparado algo para a sua igreja, algo que Ele almeja, que toda essa luta, todas essas dificuldades vão passar, e por isso vale a pena nós sermos fiel ao nosso Deus. Nós entendemos que nós estamos diante de um Deus que Ele cuida e garante que a sua igreja não vai fugir do plano da salvação, do plano da redenção, e que nós um dia teremos o céu. E às vezes quando nós falamos dessa ideia de céu, de o fim dos tempos, parece que é algo tão distante, algo que não vai acontecer, e gradativamente, a cada degrau que nós caminhamos, nós estamos vendo que os sinais da volta de Cristo estão se intensificando. E então nós podemos dizer, Cristo vai voltar. E essa é a alegria da igreja, porque nós sabemos que na vinda dele, ele vai levar a sua igreja. Ele vai preservar os crentes. Ele vai cuidar daqueles, e mesmo aqueles que nós perdemos, irmãos na Covid, com doença, irmãos que eram atuantes na obra do Senhor. Ela fala, poxa vida, e agora? Nós sabemos, nós vamos falar um pouco sobre isso, caminhando mais na frente, que Cristo irá de trazer de volta à vida todas essas pessoas. E nós vamos estar no céu, um lugar, não só aquela ideia de nuvenzinhas brancas, como eu costumo dizer, lá os anjinhos gordinhos com as asinhas, uma flechinha de coração. Não, não é isso. Nós esperamos de Deus novos céus e nova terra, lugar onde que os seus filhos, a igreja do Senhor, vai estar com Ele em alegria, vivendo em um novo mundo que o nosso Deus vai estar criando. Nós começamos no verso 9, falando que esta igreja, Jesus, mostra ao mundo que a sua igreja é amada. Vamos estar lendo o verso 9 e o verso 10, a qual nós vamos estar falando um pouco, continuando a falar um pouco desse amor de Jesus sobre a sua igreja, e logo mais também falando um pouco dessa parte de fim dos tempos, esses últimos discursos do futuro, a qual Jesus nos mostra na sua carta aqui aos irmãos de Filadélfia. Versículo 9 diz, eis que eu farei com que alguns que são das sinagogas de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venham até vocês, prostem-se aos seus pés e reconheça que eu amo vocês. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. O Senhor Deus abençoe essa leitura e aplicação nela nesta manhã. Amém? Esse verso 9, a qual nós lemos, nós podemos ver Jesus trazendo
àqueles judeus, mostrando àqueles judeus que ele amava aquela igreja, mesmo diante dela estar diante de perseguições, diante de acusações. Nós podemos ver que o ato de preservação daquela igreja, a fidelidade que eles tinham com a palavra do Senhor, de não negar a Cristo, a ideia que eles tinham de resistir àqueles ataques daqueles judeus que Jesus fala que eram da sinagoga de Satanás, foi um motivo, foi uma porta pelo qual Jesus abriu para que aqueles judeus, que ele diz que não eram judeus, que se declaram judeus, mas na verdade não são, eles iriam reconhecer o amor de Deus, o amor de Cristo, pela sua igreja, através daquela igreja lá em Filadélfia, através daquela igreja local, daqueles irmãos, do seu testemunho, de preservarem a palavra do Senhor, de guardarem a palavra do Senhor, não abrirem mão de Cristo, não negarem ao Senhor. O Senhor Jesus ia usar aquela igreja para que aqueles judeus que perseguiam, que acusavam, que de alguma forma tentavam desmoralizar os cristãos, eles iam reconhecer o amor de Deus através daquela igreja. Nós podemos entender que, por que Jesus, ele diz, olha, esses judeus que não são verdadeiramente judeus, que são da sinagoga de Satanás, porque os judeus, eles achavam que eles eram o único povo de Deus. Inclusive, se alguém um dia tiver a oportunidade de conversar com um rabino ou com algum judeu, você vai ver que ele vai dizer que nós não temos lugar de fala dentro do cristianismo não, mas dentro daquilo que se diz sobre as escrituras, daquilo sobre a vinda de nosso Senhor Deus, porque eles dizem que eles são a nação eleita, que a palavra de Deus foi entregue para eles na língua materna deles, e que Jesus não é o Messias, e que os cristãos não participavam, não tinham parte dentro do judaísmo, que os cristãos na verdade eram baderneiros e bagunceiros, e que eles olhavam para Cristo e não reconheciam nele o Salvador. E eles brigam, eles falam, Jesus não tem a descendência davídica, ele não é o Messias. E eles começam a denegrir o cristianismo. Esses judeus aqui que perseguiam os cristãos da igreja Filadélfia são colocados como Jesus cristão ou judeus que na verdade não são. Jesus olhava para eles com todo o seu legalismo, eles que falavam que deveriam obedecer à lei, pressionavam as pessoas a participar dos costumes, das festas e tudo mais, mas na verdade eles não cumpriam nada disso. Jesus olhava para eles e falava, olha, na verdade vocês não são judeus verdadeiramente, porque Jesus afirmava que o verdadeiro povo de Deus era aquele que aceitava Ele como Salvador. Aqueles judeus, eles rejeitavam Jesus, então eles não podiam ser espiritualmente o povo exclusivo de Deus. Apesar que existiam promessas para a nação judaica, para o povo de Israel, apesar que existia promessas que eles esperavam o cumprimento delas, os judeus, mesmo que se sentiam um povo eleito, eles não eram no sentido espiritual, porque o verdadeiro povo de Deus é formado daqueles que creem em Jesus como o único e suficiente Salvador. João 1:11 vai dizer, olha, Jesus veio para os seus, para aqueles judeus, mas eles não receberam Ele. Na verdade, vocês dizem que são uma coisa, e não aceitam Jesus, e não é considerado espiritualmente povo de Deus. Eu queria abrir um pequeno parêntese já aqui. Nós entendemos que, pela misericórdia de Deus, nós sabemos que Ele nos incluiu no seu plano de salvação. Nós sabemos que, pela misericórdia de Deus, não por obediências a leis e costume, mas pelo amor incondicional de Deus, Ele nos inclui na igreja dEle, Ele nos salva, Ele perdoa os nossos pecados, e nós podemos experimentar desse amor incondicional. O povo de Deus não é alguém que é escolhido lá por causa da sua nação ou porque vem de descendência. Você não é um cristão porque seus pais são cristãos, porque você vem de uma família cristã, não. O privilégio que nós temos de ser
pertencentes a Cristo, povo exclusivo de Deus, participando da sua igreja, a Igreja Universal de Cristo, é porque Deus nos salvou mediante a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário Ele derrama o seu sangue e agora Ele consegue nos colocar participantes, coerdeiros das bênçãos espirituais. E pensando nisso, aqueles judeus rejeitando a Cristo, é como as pessoas que rejeitam a Cristo nos dias atuais. E falam, todo mundo é criatura, é filho de Deus e todos um dia vão para o céu. Não vão. Para ser povo espiritual de Deus, precisa ter Ele selado no seu coração. Você precisa reconhecer que sem Cristo não há esperança, não há céu, não há eternidade. Há eternidade, mas no inferno, infelizmente. Jesus Cristo, Ele é aquele que pode salvar e incluir as pessoas como povo espiritual e levar até os céus. Aqueles judeus que Jesus menciona como sinagoga de Satanás, Ele vai dizer que eles prostam aos pés. Ele diz, eis que fareis que venham até vocês, os judeus, e prostem aos seus pés e reconheça que eu amo vocês. Aqueles judeus que, de alguma forma, estavam acusando os cristãos, perseguindo e tentando causar problemas entre os cristãos, eles são esses mesmos que vão se prostrar diante da igreja. E quer dizer que eles vão adorar a igreja, então? Aí eles vão se ajoelhar? Não, não é essa a ideia. A ideia aqui é que eles vão reconhecer que os crentes, gentios e judeus que aceitaram Jesus como Salvador, agora fazem parte do plano de salvação, do plano redentivo de Deus. Que a igreja agora é o povo santo de Deus, é o povo amado de Deus. E que em Jesus, todos nós participamos de todas essas bênçãos. Essa ideia, essa expressão deles prostarem, eles reconhecerem. Nós reconhecemos o amor de Deus sobre esta igreja. A igreja de Filadélfia, através do seu bom testemunho, da preservação da palavra, de não negar a Cristo, ela foi um meio pelo qual Jesus Cristo iria impactar aquelas pessoas, ao ponto deles reconhecerem, aqui existe, aqui subside o amor de Cristo pela sua igreja. Essa informação que nós estamos falando aqui, não é algo que é tirado simplesmente, olha, isso aí é deduções, não. Isso é algo que nós encontramos na palavra. Ao longo da história nós vemos esses judeus que são colocados diante de Jesus como sepulcros caiados. Ele diz em outros lugares, na carta de Esmirna, que eles eram também sinagogas de Satanás. Lá na Apocalipse, a página anterior, capítulo 2, no verso 9, ele vai dizer isso na carta à igreja de Esmirna. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ele usa essa mesma expressão, fazendo referência àqueles judeus daquela época ali. E agora ele também fala isso para a igreja aqui de Filadélfia. Por que ele está chamando esses judeus de sinagoga de Satanás? Por que Jesus está atribuindo a eles essa chave, essa expressão? Nós entendemos que no primeiro século, muitos cristãos enfrentaram a oposição dessa comunidade judaica. As cidades como Esmirna e Filadélfia, elas tinham problemas desses judeus que denunciavam os cristãos às autoridades romanas como pessoas que não faziam parte do judaísmo. Eles não poderiam receber a proteção legal e por isso eles deveriam ser perseguidos, presos e açoitados, sofrendo toda dor e sofrimento. Mas como assim receber proteção local? Por que eles denunciavam os cristãos ao Império Romano? No Império Romano existia uma lei, que era a lei de preservar as religiões antigas. E o judaísmo fazia parte dessas religiões antigas. Eles davam ali alguns privilégios às religiões antigas da época, que eles não precisavam cultuar, se prostrar diante do imperador. Falavam que eles poderiam praticar
guardar o sábado, que eles poderiam praticar as festas do Purim, festa da Páscoa, uma série de coisas, eles poderiam praticar essas festas livremente, que eles poderiam se reunir nas sinagogas e pregar e divulgar a sua fé. Eles eram protegidos por uma lei romana. Então os romanos entendiam que dentro da religião judaica, os cristãos estavam ali. E então os cristãos, no início, era protegido por essa lei que favorecia ali os judeus. Os cristãos eram protegidos por essa lei. E aí eles podiam também usufruir de todos os privilégios que os judeus tinham. Não precisava cultuar o imperador. Eles poderiam reunir e divulgar o evangelho de Cristo, falar sobre Jesus abertamente. Só que o que acontece? Os judeus vão denunciar o Império Romano. Falam, olha, eles não participam do judaísmo. Eles não adoram Moisés. Eles adoram um Cristo que não é o Messias que nós esperamos. Eles não fazem parte de nós. Vocês têm que perseguir, eles são baderneiros, arruaceiros, eles são rebeldes dentro do Império Romano. E aí então começa-se uma perseguição aos cristãos. Os cristãos agora começam a não ser somente perseguidos, mas mortes terríveis vão acontecer àqueles que não abriam mão da palavra do Senhor, do nome de Cristo. E isso vários irmãos já falou, das torturas, do sofrimento que era. E eles se espalham por diversos lugares. Aqueles cristãos agora estavam sendo perseguidos, até mesmo João, preso na ilha de Patmos, por conta dessa perseguição. Ele vai dizer que esses judeus eram considerados sinagogas de Satanás. Sinagoga porque era uma assembleia onde que estavam reunidos, e de Satanás porque eles entendiam que aquelas pessoas estavam agindo como instrumento nas mãos de Satanás, para perseguir os seguidores de Jesus, para matar os seguidores de Jesus. Mas esses mesmos judeus que perseguiam, que estavam de alguma forma tentando matar, acabar com o cristianismo, eles são aqueles que logo mais na frente, eles vão reconhecer o amor incondicional de Deus pela igreja, principalmente pela igreja de Filadélfia. E pensando nesses cristãos que guardaram a palavra, que não abdicaram, que não abriram mão de Jesus Cristo, mesmo diante dessas perseguições, nós encontramos que existe promessas de preservação na aprovação final, aonde que nós entramos no verso 10. O verso 10 vai dizer, por conta desses irmãos se posicionarem, guardarem a palavra, mesmo diante de serem acusados, mesmo diante de não terem a proteção do imperador, do Império Romano, das leis, eles não abrirem mão, não negarem a Cristo, eles receberiam uma promessa de Cristo. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Verso 10, logo no começo, ele diz, você guardou a palavra da minha perseverança. Permaneceram fiéis, mesmo diante de perseguições, guardaram, preservaram. Porque eles sabiam que eles não poderiam abrir mão, porque já era dito. O apóstolo Paulo já dizia, nós esperamos a vinda gloriosa do nosso Deus. Ele há de vir, Ele irá de levar a sua igreja. Eles já esperavam, eles tinham expectativa da vinda gloriosa de Jesus Cristo, que veio, foi aos céus, subiu aos céus, mas iria de voltar para buscar a sua igreja. E aqueles irmãos preservavam, guardavam a palavra mesmo diante de perseguições. Eu queria trazer um ponto de reflexão para nós. Aqueles irmãos, eles estavam diante de uma promessa de Cristo. E eles guardavam, eles não abriam mão, eles se posicionavam. Nós, como igreja do Senhor, nós devemos também fazer isso. Guardar os ensinamentos bíblicos, preservar a palavra, a sã doutrina, nos posicionar diante da sociedade. Nós estamos vivendo tempo onde que estão tentando diminuir a nossa palavra, a palavra do Senhor. Estão tentando tirar
muitos ensinamentos preciosos e aquilo que era princípios, valores e verdades encontrados e centrados na palavra do Senhor, eles estão tentando colocar como irrelevante ou subjetivo, vale da perspectiva da sua visão, o ambiente que nós estamos inseridos, o tempo e a época. Então a Bíblia talvez nem tudo vai ser conforme ela diz. E nós devemos guardar e não aceitar isso, preservar a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo tempos onde estão tentando desconstruir os conceitos de família. E nós olhamos para a palavra do Senhor, nós não podemos deixar que isso ocorra. Ideologia de gênero que acontece, que está espalhada com grande força e ímpeto na sociedade. Eu sei que muitas pessoas falam assim, olha, eu preciso demonstrar amor por essas pessoas. Certamente que sim. Nós amamos essas pessoas e queremos que elas sejam transformadas e que elas possam ter o céu também como eternidade. Mas nós devemos dizer, olha, nós como cristãos, eu não concordo com essas práticas. Eu amo a sua vida. Eu quero que o Senhor entre no seu coração e você perceba o quão bom é ter Cristo. Mas eu não posso andar junto nessas mesmas ideias que vocês estão dizendo aqui. No seu trabalho, na escola, no seu serviço. Posicionamento. Nas escolas nós já estamos vendo essa ideia sendo inserida às crianças, aos nossos filhos. Pais se pronunciam, se posicionem. Olha, nós temos a Bíblia como regra de fé e prática. E você vai me desculpar, mas esse aqui para o meu filho eu não acho coerente, eu não posso aceitar isso aqui. Vai contrário aos meus princípios, os meus valores. Eles precisam entender que na escola existem pais cristãos que não abrem mão do Evangelho de Cristo e da sua palavra. Ah, mas é só um momento, vai fazer, não, então nós dá um organo, leva para casa, tira desse dia, ele não vem para a escola. Da mesma forma que eu respeito vocês e amo, eu preciso também ser respeitado. Se posicione. Não só também em relação a esses temas que nós temos tantas outras coisas. A preservação do casamento, colocado em xeque. Ah, casamento é descartável, não serve. Para que casar? Isso é bobeira. E nós vemos que é algo criado, formado por Cristo. O casamento, a família é uma instituição formada pela palavra do Senhor, por Deus. É importante demais nós lutarmos para preservarmos os nossos casamentos até o fim, perdoando. Eu sei que nós vamos errar, vamos às vezes cometer alguns erros, tropeçar no meio do caminho, mas nós devemos fazer de tudo para que o casamento ele não se desfaça, demonstrando amor, compaixão, perdão. E não deixar, larga, vai vir conselhos, para quê? É arrogante, é ignorante, não te larga, deixa isso aí, abandona. Estão colocando o casamento como descartável. E também trazendo uma bagunça no lar, onde que o homem não tem que respeitar a mulher e a mulher não deve respeitar o seu esposo. E aí entra o machismo e entra também o feminismo. Para quê? Mulher é empoderada, ela que manda, nós temos todo o poder, não tem que se colocar sob a autoridade de esposa, coisa nenhuma no lar. E o marido acha que também tem que tratar a esposa como se fosse um animal, e eu que sou o líder, eu que mando, e aquela bagunça. Não é por aí. Nós devemos preservar os valores de Cristo e não abrir mão. E quando vir alguém falando, mas você faz isso com a sua esposa? Sim, faço. Eu converso com ela, nós trocamos ideia, a decisão é tomada em conjunto. Nossos filhos são criados dessa forma, porque nós aprendemos assim, a palavra do Senhor. Eu tenho uma função que Deus determinou nas Escrituras como líder, minha esposa como auxiliadora, nós caminhamos para cuidar da nossa família. E a esposa, quando vinha alguma mulher, olha, mas é essa visão nova, atual, não, a palavra do Senhor não ensina assim. A palavra do Senhor me mostra que tem uma função preciosa demais nas Escrituras, de cuidar, de estar junto, de ser auxiliadora, de ser uma mulher que vai ensinar e ter a palavra do Senhor guardada no coração. Eu não vou abrir mão disso, não. Preservar e guardar os princípios. Tudo isso que aquela igreja se posicionava, aquela igreja de Filadélfia mantinha, mostrava a eles que Cristo iria de trazer para eles uma promessa.
Os crentes seriam preservados durante um período de sofrimento, de adversidade, de dificuldade. E aí entra essa palavrinha da adversidade, ou guardados, também os guardeis. A palavra de Deus diz no verso 10, por isso também eu guardarei da hora da provação. E essa palavra, preservados ou guardado na hora da provação, ela tem sido motivo de discussão ao longo de muitos anos, diante de muitos estudiosos, de muita gente boa, que no que diz a respeito da tribulação. Eles olham para essa passagem e dizem, olha, guardar na hora da provação está relacionado em tirar a igreja da tribulação ou preservar a igreja durante a tribulação. E aí entra um grande tema que é difundido por todas as igrejas quando vão estudar o Apocalipse, a grande tribulação. E aí, a igreja passa ou a igreja não passa pela tribulação? Nós vamos ver que existem alguns pontos de estudiosos que defendem alguma ideia aqui. Olha, a igreja não passa, a igreja passa. Mas, importante, meus irmãos, antes de nós começarmos a entrar nesse assunto, eu acredito que realmente não vai dar no tempo, mas a gente vai caminhar pelo menos o máximo que der aqui, que esses assuntos referentes à tribulação, arrebatamento, a volta de Cristo, o milênio, são assuntos preciosos, muito importantes, aquilo que faz a gente amar e esperar a volta de Cristo, esperar por Ele, isso nos deve aquecer o coração, mas é importante nós entendermos que esses temas, eles não são central para a nossa salvação. Ele não é tema central naquilo que diz a respeito da nossa fé. Existem pessoas, grandes irmãos, amados, piedosos, que vão falar, olha, eu acredito que a igreja passa. E outros irmãos fiéis à palavra, irmãos que preservam a palavra do Senhor, vai falar, não, eu acredito que não passa. Esse tema não deve ser motivo de discussão. Porque o que é central, o que é inegociável para nós cristãos é Jesus Cristo, Ele morre numa cruz. Ele derrama o seu sangue. Pelo seu sangue nós somos redimidos, perdoados. E agora nós vamos ter o céu como lugar de descanso. Esse é um ponto essencial. Jesus Cristo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele há de voltar. E nós devemos estar preparados para encontrar a Cristo. Nós que somos chamados, nós devemos lembrar que nós devemos preservar, viver em santidade, em fidelidade à palavra de Deus, independente do que vai acontecer no futuro. Isso é essencial. Isso nós precisamos levar conosco. Esses outros temas são importantes, nos aquece o coração da vinda, e muita gente traz simbologia, uma série de coisas. Mas nós devemos lembrar que isso não deve ser motivo de discussão, de briga, de divisão entre o povo de Deus. Nós somos chamados para viver em unidades, através de Cristo, em amarmos uns aos outros, em permanecermos firmes, em obediência a Deus, independente de quando ou como Cristo vai voltar. Então, que nós possamos estar prontos para viver em santidade, em amor, seguindo a Cristo, preservando a sua palavra, enquanto nós aguardamos a sua volta gloriosa. Sabendo que essas posições diferentes daquilo que diz a respeito de tribulação e de milênio, não vão nos separar e não vão causar divisões entre nós. Amém? Não terminamos, continuamos falando a respeito da grande tribulação. Eu sei que nosso horário já tem caminhado, mas eu quero pelo menos dar a parte dessa introdução e vamos finalizar no próximo estudo. Mas quando nós dizemos sobre grande tribulação, a grande tribulação, o que é isso? Da onde que tiram isso? O que quer dizer grande tribulação? Primeiramente, é importante nós entender que essa grande tribulação ela é uma profecia. E toda vez na matéria, nos nossos cursos que nós fizemos, eu, Eliezer e outros irmãos, quando se fala de profecia, existe uma regra de interpretação de profecias, que são dupla referência. E às vezes existe uma ideia de uma profecia que primeiro ela ocorre local, como na igreja de Filadélfia, passando por
dor, aflição, dificuldades, crentes que poderiam ser perseguidos, mortos. Eles já passavam por uma tribulação, um sofrimento, uma dor intensa. E aí, nós devemos lembrar que existe uma aplicação local, mas também existe uma aplicação futura, algo geral. A grande tribulação, que conforme diz no verso 10, irá atingir o mundo inteiro. E quando nós falamos de grande tribulação, a primeira vez que é mencionado essa expressão, a grande tribulação, é em Mateus 24 e 21, quando Jesus, no seu sermão no monte, ele vai dizer, deixa eu ver se eu acredito que eu anotei. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo, até agora e nunca jamais haverá. Jesus está dizendo, vai haver uma grande tribulação. Essa ideia já era dita, já era prometida, já havia profecia lá no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento. Daniel, ele diz, no capítulo 12, no verso 1, temos a passagem que diz sobre grande tribulação. Deixa eu só ver se... Daniel, capítulo 12, e o verso 1, ele vai trazer uma expressão referente a essa ideia de tribulação que já era dita naqueles tempos. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Aqui ele está dizendo essa expressão, haverá tempo de angústia. Muitos estudiosos falam assim, olha, isso aqui já está dizendo, já é um prenúncio do grande sofrimento, da grande dor, da grande tribulação que o mundo irá de passar. Então Jesus, ele diz aqui em Mateus 24, de maneira explícita, ele fala a grande tribulação, essa tribulação vai acontecer, tempo de sofrimento, de provação intensa, de muita dor, e muitos entendem que esse período da grande tribulação que os cristãos vão passar, dizem que essa tribulação de prova intensa, de sofrimento, de muita dor, ela está relacionada a 7 anos. Ah, mas então a grande tribulação vai ser 7 anos de dor intensa e sofrimento? Existem posicionamentos que dizem, olha, não é necessariamente 7 anos, mas a grande maioria assumem que a tribulação realmente vai ser de 7 anos, baseado em quê? Baseado em Daniel 9, 24 e 27, até o verso 27, que nós vamos... Tem como você colocar os versículos aí para nós? Que ele traz a ideia de 70 semanas, aonde que ele vai explicar, a partir do verso 27, pode colocar a partir do verso 24. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e profecia, para ungir o santo dos santos. 25. Saiba e entenda isto, desde que foi dada a ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Verso 26, depois das 62 semanas, o ungido será morto. Lembrem bem disso aqui, depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e um santuário, e o seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolação, e desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta dos cereais. Sobre a asa da abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. A ideia de 7 anos é tirada dentro de todo esse trecho, desses versículos de Daniel, sobre a grande tribulação, porque eles falam, olha, 70 semanas, cada semana dessa, ela é relacionada a 7 anos.
Existe a palavra lá hebraica que fala que cada semana é relacionada a 7 anos, mas também porque eles fazem um cálculo, baseado que cada semana são 7 anos, a primeira semana que é utilizada ali é usada para a restauração de Jerusalém, que é 49 anos que eles dizem ali. E os estudiosos olham para desde Neemias até a parte que Jerusalém é totalmente restaurada, eles falam, olha, realmente foram 49 anos, e bate a ideia de cada semana sendo dada como 7 anos e corresponde aos 49 anos de restauração de Jerusalém. 62 semanas dizem que vai ser o tempo em que o ungido será cortado, ou o Messias será morto. Se nós olharmos, ele diz, olha, vai ter 7 semanas para restauração, depois mais 62 semanas. Acho que eu coloquei aqui. Coloquei. 62 semanas mais 7 semanas, que fala que a ideia é onde que o Messias, Jesus, seria cortado. E por último, lá em Daniel 27, ele vai dizer que nessa última semana é aonde vai ter o foco que eles dizem que é o momento da tribulação, é o momento onde que vai vir o anticristo, e eles atribuem então 7 anos àquela última semana que soma, porque são 70 semanas, as 7 primeiras semanas somada com as 62 vão dar 69. E essas 69 semanas correspondem exatamente, de acordo com o calendário lunar, 483 anos, que você vai pegar 69 vezes 7. O que tem a ver esse 483 anos? Eles dizem que corresponde certinho no calendário lunar com a vinda de Cristo e a morte dele. E depois da morte de Cristo, não tem nenhum evento tão impactante, que é o relacionado à última semana, não tem algo, nada tão grande. O que vem? A morte de Estevão, depois vem a perseguição do povo, mas nada tão grandioso que vai corresponder à última semana. Então eles dizem que a grande tribulação, ela é de 7 anos, porque em Daniel fala que na última semana virá o anticristo, e eles fazem todo esse cálculo, dizendo, olha, se você contar 69 vezes 7, isso corresponde à vinda de Cristo. Se você contar 7 semanas vezes 7, vai dar 49 anos, que é o tempo da restauração de Jerusalém. E agora vai ter 7 anos, que seria a última semana, correspondido à grande tribulação, baseado em Daniel 27, na vinda do anticristo, na perseguição, no tempo intenso de dor e aflição. É essa ideia que traz sobre a grande tribulação. Tempo de sofrimento, tempo de dor, e porque 7 anos, e não tem gente que concorda, essa ideia não é unânime, tem pessoas que pensam diferente, que essas 70 semanas, elas foram sequenciais, e elas findam, eles concordam todos juntos ali, 7 semanas, reconstrução de Jerusalém, 49 anos, ok, 70 semanas, 69 semanas, a vinda de Cristo, ele morre, bate os anos, eles concordam, mas eles falam, não, essa última semana já é a morte de Cristo, a ressurreição dele, já é junto, tudo junto. Vai ser um tempo onde que Jerusalém vai ser sitiada, eles vão perseguir ali. Eles não separam esse último tempo, um tempo futuro, que a gente fala que é a grande tribulação de 7 anos, eles dizem, não tem isso não, caminha junto. Mas essa não é uma visão unânime entre os cristãos. Tem essa visão de outras vertentes por aí. Mas a ideia é que eles entendam que então essas 7 semanas são o tempo de tribulação. E pensando nisso, pensando nessa grande tribulação, nós vamos estar depois, no final, no próximo estudo, falando que existe 2 posições de visão do fim do mundo, aquilo que a gente fala de posição escatológica, das coisas que hão de findar. 2 visões primárias, eu coloquei uma terceira que ela não é tão defendida, mas existe 2 visões que tem grande peso e grande fundamento, que são a visão pré-tribulacionista. O que é isso? A Gleice fala assim, tem hora que a gente fala uns trem que ela não entende nada, aí eu estou tentando colocar de um jeito que todo mundo vai entender. Pré é o que vem antes da tribulação. Então, a igreja, ela é tirada antes da tribulação, antes. E tem uma visão que olha, a igreja ela vai ser tirada depois da tribulação. Então, é
pós-tribulacionista. Então vai ter essas duas ideias, pré-tribulacionista e pós-tribulacionista. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Eu coloquei depois um quadro para a gente estar vendo. Aí eu coloquei a visão do pré e coloquei a visão do mid, que é as pessoas que entendem que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Eles não é nem antes e nem depois. Ele fala, não, a igreja vai no meio. Sofre um pouquinho, mas Jesus vem e leva. E vem os outros e falam assim, não, nós vai sofrer. Todo mundo sofreu, por que nós não vai sofrer agora? Aí entra a visão pós também, que a gente vai estar falando com mais detalhe, um pouco mais de versículos de referência. Não vai dar, o nosso tempo não está aqui. Mas a ideia que eu queria pelo menos apresentar essa manhã é que existe essa visão de uma grande tribulação, de um sofrimento, aonde que no versículo 10 do capítulo 3 de Apocalipse, onde ele diz, da hora da provação. A igreja, muitos entendem que esse guardado será a ideia pré, que é tirada, e outros dizem, que é uma posição também que tem muitos defensores, que a igreja vai ser preservada. E aí nós vamos trazendo os versículos que trazem embasamentos para isso. E como eu disse, que não seja momentos de, olha, eu não concordo, e se eu não concordo, eu nem venho. Não leve para esse lado, porque nós sabemos que existem visões distintas disso. E pode ser que a igreja não passe, e glória a Deus por isso, nós vamos estar ausente disso no céu, mas se passar, nós temos que estar prontos, perseverando, guardando a palavra do Senhor, para quando vir a dor, a aflição, o anticristo, a gente está aqui firme, não abrindo mão do evangelho, porque ele tem prometido algo para a sua igreja, algo que ele espera de todos nós, que fomos salvos, transformados, selados com o Espírito Santo de Deus. Próximo estudo nós vamos estar falando sobre essas visões pré, o mid, só para a gente entender, porque uma hora alguém pergunta, mas tem um povo que fala que sai no meio. Tem, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Vai falar, então tem um pessoal que entende que passa. Tem, e o que não passa? Tem também. E aí, mais na frente, o Eliezer ficou também de trazer uma visão, olha, o milênio, falar um pouquinho sobre o milênio, ele vai falar um pouquinho também dessas partes de Apocalipse, que não estão na carta exatamente, nas 7 cartas aqui de Apocalipse, mas traz essa ideia de eventos futuros que hão de vir. Então nós vamos estar tentando fazer uma pincelada, trazendo uma maneira mais introdutória desses ensinamentos. Queria estar finalizando, que nós possamos estar guardando esse ensinamento nos nossos corações, que Apocalipse ele nos leva a entender que nós temos que viver em santidade, preservando a palavra do Senhor, mesmo se muitos dizem, olha, não vamos passar por tantas dores e aflições, ou vamos passar. Esses estudos, eles nos levam a permanecer fiéis, confiantes, lembrando que Deus ele é soberano, que Ele cuida do seu povo, que Ele sustenta a sua igreja, que Ele nos encoraja a não abrir mão da sua palavra e guardar ela, nos posicionarmos diante da sociedade, e que essa tribulação, ela há de vir. E essa tribulação não é somente a grande tribulação, ela já alcançava aqueles irmãos ali em Filadélfia. Dores, aflições, problemas, elas vêm. E hoje nós podemos ver que nós também temos enfrentado tribulações no meio do povo de Deus. E que nós possamos estar permanecendo firmes, não abrindo mão, não desanimando, não saindo, largando, olha, eu não quero mais isso para mim. Lembre-se que você tem uma igreja que te ama, uma igreja que nós estamos juntos para orar, seja qual forem as consequências, para nós estarmos juntos diante das dores, das aflições, das adversidades que hão de vir. Nós não estamos sozinhos. Além de ter Cristo, o nosso Deus, que nos guarda, que nos preserva, que nos ajuda, que nos sustenta, nós temos irmãos amados, nós temos a igreja composta de salvos, crentes, que cuida e zela um dos outros. Hoje, como foi dito na manhã, irmãos às vezes caem, tropeçam, mas nós, como servos de Deus, devemos olhar com carinho, com amor, trazendo consolo, paz, trazendo um ombro amigo, trazendo não só a ideia de, olha, eu estou orando por você, mas vai lá, se faça presente na vida desse irmão. Eu estou aqui com você, o que você precisa? Eu estou vendo que está passando por uma luta, aflição. Nós estamos juntos, nós somos a igreja do Senhor. Nós possamos estar desenvolvendo cada vez mais esse amor fraternal, lembrando que as aflições elas podem vir, mas elas não vão nos afastar do amor de Deus. Amém?